Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez com a finalidade de buscarmos a Deus e a Sua Palavra por meio da lição da Escola Sabatina. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias, obrigado também porque você compartilha essa mensagem de fé e esperança pregada aqui a outras pessoas. Você aí e eu aqui, juntos, nós iremos salvar muita gente. Obrigado, viu? Deus abençoe você por isso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vou convidar você mais uma vez a se inscrever, caso não tenha feito isso, tá bom? Se junte à nossa grande família Lição Fácil. Se você gostou do nosso conteúdo, no final, não se esqueça de deixar o seu gostei. Se você não gostou, manifeste também com esse sinal, tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos juntos, aprendendo a ter prazer no Senhor, e vamos ao verso para a nossa meditação de hoje, que se encontra em Salmos 37, verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que promessa maravilhosa, você não acha? Imagina ter os desejos do nosso coração sendo satisfeitos. Porém, essa promessa está condicionada a uma ação preliminar da nossa parte. Agrada-te do Senhor. E aqui fica a pergunta que nós precisamos responder. O que significa agrada-te do Senhor? Tirar o texto do seu contexto é fazer violência ao texto. O que Davi quis dizer ao escrever essas palavras? Bom, o Salmo 37 traz aqui uma realidade que Davi conhecia muito bem. Os inimigos que se levantavam contra ele e contra o seu Deus, contra a sua fé. E como ele reagiria diante dos ataques, das provocações que os seus inimigos lhe traria? Como seria a reação? Ele nos dá alguns conselhos. Para a gente entender o que significa agradar-te do Senhor, vamos ver os textos anteriores. Salmos 37, verso 1, nos diz: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Veja o que Davi está dizendo. Veja que o problema que estava acontecendo com ele no momento que ele escreveu esse salmo era justamente o ataque de inimigos. Ele está dizendo assim, não te indignes, ou seja, não se ire, não fique com raiva deles e nem tenha inveja do que praticam a iniquidade. Calma, calma. Nós iremos entender por que nós não devemos nos indignar, por que nós não devemos ter inveja dessas pessoas. Aí o verso 5, ele vai dizer assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Veja que essa promessa é dada no contexto de conflito, de inimigos se levantando contra ele. Ele está dizendo assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, essa dor, essa tristeza, essa injustiça que você está vivendo, entrega ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ou seja, aquilo que você precisa, o livramento dos seus inimigos, a correção dessa injustiça e a justificação virá do Senhor. Aí ele vai dizer no verso 7, escute, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Tá vendo aí, querido amigo? É isso. Esperar no Senhor, confiar nele, descansar, é depor as armas. Olha, as pessoas estão se levantando contra mim, está difícil, eles falam coisas injustas, por causa da minha obediência a Deus eu estou sofrendo. Se isso está acontecendo com você, descansa em Deus e espera nele, porque eu nunca vi ninguém se arrepender por ter esperado em Deus. Não tente agir para corrigir a situação, é essa a nossa tendência. Quando nós somos injuriados, quando praticam injustiça contra nós, ficamos com raiva das pessoas e tentamos agir ao nosso modo para corrigir as coisas, para consertar a bagunça. Mas o conselho é, não, descansa, espera no Senhor, confia nele, espera por ele e descansa. E ele vai endireitar as coisas. O verso 8 nos diz assim, de maneira muito mais forte essa verdade, veja. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Querido amigo, querida amiga, muitas vezes agimos com as nossas próprias mãos para nos justificar, para corrigir a injustiça e muitas vezes nos arrependemos do que fazemos. Isso é fato.
Quem é que não já passou por uma experiência dessa? Quando alguém age de maneira injusta e você toma a situação nas tuas mãos e faz justiça, às vezes você se afasta ainda mais das pessoas, você paga na mesma moeda, machuca e é machucado. E lá na frente você pensa, eu não deveria ter feito o que eu fiz. O arrependimento é um sentimento certeiro para aqueles que tomam a situação nas suas mãos. Então, baseado em tudo isso que nós vimos, o que significa agradar-se do Senhor? É isso, é confiar nele. Ou seja, a situação ao redor está ruim, tem razão para chorar, tem razão para se indignar, tem razão para se irar, para demonstrar furor, tem razão para revidar, mas você descansa, espera, confia, entrega ao Senhor e aí você encontra aquela paz unicamente dada por Deus, não pelas pessoas, não pelas suas reações, não pela justiça própria, não. É que você agora entende que Deus que te ama, o Deus poderoso, aquele que morreu por você, tem tudo nas mãos, nada lhe é impossível e ninguém pode enganar esse Deus e ninguém pode vencê-lo. Então minha causa está nas mãos de Deus. Deus disse para me entregar, estou entregando, estou esperando e aí você descansa e aí você se agrada do Senhor e o desejo do seu coração quer se livrar. No caso aqui, Davi era se livrar da opressão, se livrar dos inimigos, é satisfeito porque Deus olha com muito interesse para aqueles que estão sofrendo injustiça por causa do seu nome, por causa da obediência que ele pede. Se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, são aqueles que estão no meio da tristeza, da perseguição por causa da obediência. O interesse de Deus é voltado completamente para os seus filhos que sofrem dessa maneira. Então, ao saber disso, nós descansamos no Senhor e aí o desejo do nosso coração é satisfeito. Como aprender a agradar-se do Senhor nesse sentido? Pergunto eu. Como que você tem reagido aí aos estímulos negativos e às provocações dos seus inimigos? Por acaso você já passou pelo arrependimento de ter tomado as rédeas nas tuas mãos, as rédeas da sua vida nas tuas mãos, tomado o controle completo nas tuas mãos e feito como você achava que era ou seria melhor agir? Você se arrependeu pelo que você fez? Pelo resultado que você colheu das suas próprias ações? Pois bem, agora ficou a lição. A lição é: espera, calma. Se você não conseguir resolver o problema com os joelhos, nunca use os punhos. Deus está a lutar por você. É isso que nós aprendemos da lição de hoje, aprendendo a ter prazer no Senhor. Ter prazer no Senhor, independentemente das tristezas que estão nos fustigando, independente das circunstâncias negativas que estão aí ao nosso redor. Nosso Pai nos deseja dar o melhor e se nós confiarmos, se nós deixarmos Ele na dianteira da nossa vida, cuidando da embarcação da nossa existência, certamente chegaremos ao porto seguro. É isso, queridos amigos. Esse foi o exemplo do próprio Jesus, né? Pedro diz isso, né? Que ele entregou tudo àquele que poderia fazer alguma coisa, que era Deus, o Pai. Ele não revidou quando trajado, não revidou, mas entregou isso nas mãos do Pai Celestial. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, e eu vou ler para você aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro ou 2 Pedro? Deixa eu ver. Acho que é 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 22, que diz assim, ó: o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Tá vendo, querido amigo? É isso. Essa deve ser a nossa atitude. Fazer assim é se assemelhar a Jesus e trazer alegria ao coração do Pai Celestial.
Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa certeza que o Senhor está nos olhando e vendo a nossa situação e que mais cedo ou mais tarde, se nós entregarmos e confiarmos no Senhor, o Senhor se levantará para defender a nossa causa. Entregamos tudo nas Tuas mãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.